Atuar é um estado de jogo. Jogo no sentido de troca, de estabelecimento de relações e da qualidade dessas relações estabelecidas. Quando a gente fala do jogo de cena, a gente fala de um jogo em que não há vencedor, em que o objetivo não é ganhar, mas sim jogar, onde o prazer está no jogo que acontece, que se estabelece. Mas o que marca esse estado de jogo de cena? A gente poderia falar sobre vários elementos, como, por exemplo, o roteiro, a qualidade dos diálogos escritos, um estilo de direção, habilidades corporais, habilidades vocais, enfim, vários elementos. Mas eu queria destacar aqui dois que eu considero fundamentais para que o jogo aconteça. Sem eles, não existe jogo, que é a escuta e a intuição. Duas pérolas importantíssimas para que o jogo cênico aconteça com qualidade. E eu digo pérolas no sentido de raridade mesmo, porque muitas vezes pode ser difícil acessar uma escuta e uma intuição verdadeiras. O primeiro elemento é a escuta. A escuta ela tem a ver com a capacidade de ser afetado, com a capacidade literalmente de escutar para você receber e só então você responder ou não, você oferecer alguma coisa e sim estabelecer uma lógica circular de diálogo, onde você escuta, você oferece, você escuta, você oferece e a sua parceira ou seu parceiro de cena também entra dentro dessa mesma lógica, gerando essa circularidade que estabelece esse jogo cênico do qual a gente está falando. Existe uma visão comum que associou a atuação à ação, à proposição, ao verbo, né, à dominação, né, essa coisa de vai lá, decora o texto e faz a cena, onde o jogo nem sempre é tão importante. Né? O importante é você fazer a cena, você estar bem, você realizar. E esse processo foi, aos poucos, minando a escuta. Né? E hoje eu vejo que a gente está num ponto crítico mesmo, né? Onde a escuta ela vem se perdendo. Então a escuta ela tem a ver com estar no presente. E aí eu te pergunto, você escuta o que a sua parceira ou seu parceiro de cena diz? Ou não? Você percebe o que ela faz? Você observa isso verdadeiramente? Você escuta o barulho que vem de fora? Você sente o cheiro do lugar onde você está? E o principal, como isso te atravessa? Como isso te atravessa em cena? São todos elementos importantíssimos para o estabelecimento do jogo cênico. Então a escuta ela é sobre estar presente, sem apego a escolhas pré-estabelecidas ou a um objetivo aonde você gostaria de chegar. É estar presente, é estar num estado de jogo permanente. Uma das experiências de formação mais interessantes que eu tive relacionadas a esse lugar da escuta foi com o Arias Coletivo, formado por artistas que eu admiro muito e amigas muito queridas. E nesse espaço eu ouvi pela primeira vez essa referência à escuta como um elemento que antecede a atuação, um elemento que vem antes do ator. Então a escuta ela é menos sobre atuar e mais sobre estar em relação, como se a gente tivesse que voltar lá atrás para reaprender a se relacionar antes da gente começar a falar sobre aprender a atuar. E esse lugar da escuta me leva também a esse livro aqui, que eu estou relendo depois de alguns anos, do Harold Guskin, que tem um título bem sugestivo, que é Como Parar de Atuar. E no fim das contas, por mais paradoxal que pareça, eu acho que é sobre isso mesmo. O lugar da escuta ele é um lugar de resgate. E acho que é um lugar cada vez mais importante da gente estar visitando. A gente está num momento da humanidade em que a gente vive um momento de excessos, de informação, de imagens, né, de produção, de fazer, e onde a gente escuta cada vez menos. Então é um desafio mesmo trabalhar essa escuta. E essa escuta, ela nos coloca numa outra perspectiva, de enxergar o que é atuar e a quais resultados a gente quer chegar quando a gente está atuando. E eu não tenho dúvida de que um ator ou uma atriz com uma escuta aberta tem mais chances de chegar a lugares interessantes, a lugares mais singulares em cena. Nesse mesmo livro, Harold Guskin fala sobre o segundo elemento que eu considero fundamental para o jogo cênico, que é a intuição. E a intuição ela só pode estar presente quando está presente também uma escuta aberta para o jogo. A intuição ela vai no caminho oposto da racionalização, do planejamento. A intuição ela está relacionada ao momento presente, que acontece nas trocas estabelecidas no agora, a partir da troca que você vai ter com a sua parceira ou seu parceiro de cena, ou com o ambiente que te cerca, ou com quem está atrás da câmera, enfim, com toda a equipe.
Então existem elementos que são importantíssimos para o estabelecimento do jogo cênico. Mas só que esses elementos, que vêm por meio de técnicas amplamente difundidas ou por sequências de exercícios, eles podem conduzir a um certo padrão de atuação. E a intuição, a sua intuição, ela é só sua. Ninguém vai ter a sua intuição durante uma cena. E é isso que pode trazer a singularidade que a gente busca no jogo cênico e esse lugar único quando a gente vê uma cena acontecendo no momento presente, com atores, com atrizes, com uma escuta aberta e com uma intuição posta para o jogo. O que faz uma personagem interessante? O que faz uma personagem prender a nossa atenção, nos tocar de uma forma diferente? Eu acho que essa é uma pergunta que pode ter respostas múltiplas, inclusive muito subjetivas, né? Depender de pessoa para pessoa. E que também depende de fatores que estão para muito além do trabalho do elenco, do trabalho do ator ou da atriz, né? Como, por exemplo, a relação com o roteiro, a relação com a direção, a relação com as outras equipes de criação que fazem parte da construção de um filme. Mas eu acho que existem alguns elementos que, principalmente para nós, atores e atrizes, esses elementos que nos ajudam a entender alguns caminhos, algumas ferramentas para a construção de uma personagem mais interessante ou côncava. A primeira vez que eu ouvi esse termo côncavo, né, que foi uma imagem que me marcou bastante, foi durante um trabalho com o diretor e preparador de elenco Eduardo Milevix, durante uma preparação para um trabalho na TV em 2016. E essa imagem ela remete não só a um formato que permite que nós, atores, atrizes, que a gente possa entrar nessa personagem, mas também permite que o espectador entre nessa personagem, que o espectador seja envolvido, que ele faça parte dessa personagem e, consequentemente, ele entre mais na história da qual essa personagem faz parte. Diferente de uma imagem, por exemplo, convexa, né, que não permite que nem nós, elenco, e nem o espectador entre, mantém esse espectador distante, né, numa camada mais superficial, afastada. Então, existem vários elementos que a gente poderia falar sobre esse caminho de construção de uma personagem mais interessante ou mais côncava. E eu queria destacar aqui dois deles. O primeiro elemento é a verdade, ou a verdade cênica, que vem sendo estudada e pesquisada por diversos diretores, fazedores de teatro e cinema há muitas décadas. Talvez dois dos mais conhecidos que tratam desse tema sejam Stanislavski e o Meisner, principalmente nesse contexto ocidental no qual a gente se encontra. E essa verdade é esse elemento que permite que o espectador não entre num lugar de dúvida sobre o que ele vê, que coloque o espectador, e também nós, atores e atrizes, num lugar de crença, de credibilidade no que a gente está fazendo e logo no que a gente vai compartilhar com o público. Meisner tem uma definição de atuação que é a seguinte: atuar é viver verdadeiramente uma situação imaginária. Atuar é viver verdadeiramente uma situação imaginária. O mesmo Meisner, trazendo ele mais uma vez aqui para a roda, ele faz uma distinção entre fingir ser verdadeiro e ser verdadeiro de verdade, vamos dizer assim. E segundo ele e outros autores e autoras que também pesquisam esse tema da verdade cênica, existe um elemento fundamental para atingir esse lugar tão buscado, tão desejado da verdade, que é a intuição, da qual a gente já falou aqui em outra aula. Então, um ator e uma atriz que tem a intuição disponível, que tem uma escuta aberta, tem mais possibilidades, mais ferramentas para atingir esse lugar dessa verdade cênica que a gente busca. Porque ele está em jogo, porque ele está vivendo o presente. E ele não está fingindo ser verdadeiro, fingindo ser natural. E aqui cabe dizer que não tem problema nenhum, gente, em desenvolver uma técnica, desenvolver um meio, uma ferramenta para fingir ser natural ou imprimir uma verdade. É uma técnica que é bastante útil, inclusive, né? Mas sempre que a gente conseguir atingir esse lugar do jogo, da intuição, da escuta aberta, essa verdade cênica que a gente busca, ela vai estar mais presente, ela vai ser mais orgânica. Ela vai ser parte de um processo que não passa pelo racional, pelo planejamento, pelo julgamento. Ela vai fazer parte de um jogo e por isso ela vai ser singular. Só vai acontecer naquele momento. Ela não vai se repetir com aquela especificidade e por isso vai ser tão preciosa. Além da verdade, tem um segundo elemento que nos ajuda nesse caminho de construção mais interessante de uma personagem, ou mais côncavo, que é a humanização. E humanizar é você entender as diversas camadas que formam essa personagem.
Durante muito tempo imperou, e ainda existe bastante, uma visão sobre essa construção de personagem que ela era muito binária, né? Que dividia o mundo, as personagens, entre bom e mal, o vilão, o herói. Quando, na verdade, humanizar é a gente entender que, como somos nós aqui, né, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. E é justamente esse tempero humano, esse tempero de qualidades, defeitos, de estados emocionais diversos que nos atravessam, que nos indicam esse caminho de uma construção mais interessante ou mais côncava. É esse caminho que vai gerar uma identificação imediata no espectador e vai criar essa relação entre a obra e quem está assistindo esse filme ou assistindo essa peça. Então, por exemplo, você pode fazer uma personagem que é mau caráter, mas que ela é engraçada e ela pode te cativar por meio dessa graça. Ou você pode fazer uma personagem que é super responsável, que é uma pessoa, não sei, um pai, uma mãe, uma pessoa super dedicada, mas que não sei, que tem vários vícios, por exemplo, né? Então é esse tempero que vai nos apontar o caminho de identificação com essa personagem e um caminho de humanização dessa personagem que não vai ficar chapada, ela não vai ficar óbvia, né? Ela não vai levar o espectador para um lugar de gosto, não gosto, é bom ou mal, ou já entendi o que essa personagem vai fazer na próxima cena, porque ela é de fácil leitura. Esse processo de humanização ele cria um certo mistério, ele cria uma certa névoa que coloca o espectador num lugar mais ativo, num lugar mais curioso, num lugar de interesse, onde ele não consegue ler muito bem essa personagem. E ele se identifica nisso. E isso faz com que ele entre mais na história. Então acredito que personagens mais humanizadas também tendem a ser mais verdadeiras, assim como personagens verdadeiras tendem a ser mais humanizadas. E automaticamente elas colocam o público nesse lugar de crença no que se está vendo, né? E acabam envolvendo o espectador e também a nós, né, criadores, criadoras dessa personagem, dentro da história que a gente deseja contar. Então são partes de um mesmo pacote, um pacote onde todo mundo ganha. A equipe, o público, o filme, dentro de uma construção mais diversa, mais crível, em várias camadas sociais, políticas, artísticas, no fazer do cinema.